Boa noite, me chamo Renato, tenho 34 anos. Moro em São Paulo, mas a história que irei contar aconteceu no interior do estado de Rondônia, próximo a uma pequena cidade com pouco mais de 15 mil habitantes, no norte do estado, a 120 quilômetros da capital de Porto Velho. Esta história me foi contada na minha infância pelo meu falecido avô. Ele morava no sítio em uma região serrana, do estado de Rondônia. A região em que ele morava tinha um morro muito alto, chamado pelos moradores locais de Serra do Capim. Segundo ele, começou uma matança de criações em seu sítio e no dos vizinhos próximos. Porém, o curioso é que só morriam os filhotes. O misterioso predador deixava somente a cabeça para trás. Uma certa madrugada, chega na casa do meu avô um homem desconhecido, muito cansado e sujo, muito assustado e pálido, pedindo por ajuda, e que tinha visto um animal muito feio e assustador na serra. Dizia ele estar caçando quando ouviu um barulho de passos no mato ao redor. Ele se animou, pensando ser uma caça, mas quando o animal se mostrou na luz de sua lamparina, ele disse que nunca tinha visto uma coisa daquelas. Parecia um bezerro, com a parte de trás mais alta que a da frente. Andava estranho e tinha uma cabeça desproporcional ao corpo, que parecia um porco com dentes caninos, olhos brilhantes e muito grandes. E que quando ele viu, atirou no bicho, que correu e se embrenhou na mata dando urros muito feios. Meu avô, percebendo o estado de choque do rapaz, deu um copo de água para ele e forrou os lençóis na área da casa, para ele poder passar a noite. No dia seguinte, quando meu avô acordou o homem, ele já não estava mais lá. Encabulado com a situação, meu avô foi até a casa de um dos vizinhos e contou o ocorrido a eles, que ficaram muito assustados, pois naquela época, por volta dos anos 70, as pessoas acreditavam muito mais no sobrenatural. Todos diziam ser um lobisomem que o rapaz tinha visto, e que esse mesmo lobisomem estava matando os filhotes das criações. Meu avô era daqueles matutos raiz, que não tinha medo de nada e não acreditava muito nessas coisas. Mas aquele dia ele ficou contrariado, pois o jeito que o homem chegou em sua casa na noite passada não era normal. Estava pálido de medo e tremia muito, e por ser um caçador, aquilo não era normal. Algum tempo se passou, mas vez ou outra um filhote era atacado. O mais estranho é que ninguém ouvia nada nos galinheiros e chiqueiros onde os animais eram atacados. Uma noite, meu avô estava dormindo quando na madrugada foi acordado com um barulho de tiro ao longe. Ele percebeu que era um dos sítios vizinhos, pegou sua espingarda e foi ver o que estava acontecendo. Chegando no sítio, onde tinha ouvido os barulhos, ele viu seu vizinho do lado de fora da casa, com uma espingarda na mão, apontando para todos os lados. Logo ele viu meu avô chegando, chamou ele e fez sinal para que ficasse em silêncio. Eles não viram mais nada naquela noite. No dia seguinte, o vizinho do meu avô disse ter feito uma tocaia para o bicho, que apareceu em seu curral. Ele atirou, porém não sabe se acertou por causa do medo que sentiu na hora. Ele só viu que o bicho se levantou e olhou para ele com a boca escorrendo sangue. Depois pulou a cerca, se pôs de 4 patas e saiu correndo uma velocidade sobrenatural. Ele disse que já passou por muitas situações medonhas na sua vida, envolvendo coisas do além. Mas aquela cena foi a pior que ele já viu. Meu avô conta que depois daquele dia, a criatura nunca mais atacou. Todos da região contavam histórias na cidade,
que tinha um lobisomem na Serra do Capim. Se transformou em uma lenda local. Se é verdade, nunca saberemos. Meu avô não viu o bicho, porém, ele disse que o jeito que as pessoas contavam a ele parecia uma situação muito real. Obrigado por contar minha história, sou fã do seu canal. Abraços. Olá, meu nome é João Vitor e vim contar meu relato, que aconteceu dessa forma. Em 2008, eu, meus pais e irmãos morávamos em um sítio que meu pai havia acabado de comprar de um velho amigo. Sítio esse que foi comprado por um preço muito bom. Estranhamos, mas meu pai acreditava que era porque ele e o homem eram velhos amigos, e assim terminou a dúvida. Estávamos todos alegres com esse feito, pois nós gostamos de tranquilidade e nesse sítio não havia muitas casas vizinhas e não tinha energia elétrica nesse local, por ser bastante afastado da cidade. As luzes eram apenas de lamparina e da bateria do carro. Durante uma noite bem escura, que nos deparamos com aquilo que jamais esqueceremos, era quase 11h15 da noite. Primeiro, ouvimos um grande barulho no mato. Depois, aquilo veio se aproximando da casa. E por eu ser o mais velho dos 3 irmãos, meu pai me chamou no canto e disse: "Filho, feche as portas do fundo, porque aquilo que vem na nossa direção não é desse mundo." Eu, com os olhos marejados, falei: "Pai, mas vamos ficar em segurança?" Aí, ele com os olhos tensos disse: "Sim, filho, agora vá rápido e feche as portas." No mesmo tempo que eu fechava as portas, aquilo já estava perto da casa com aquele cheiro podre de cachorro molhado. Minha mãe se ajoelhou e começou a orar. Meu pai me deu uma espingarda e ele ficou com outra. Aquilo ficou uivando durante 5 minutos. Eu me arrepiava todo. Minha mãe abafava o choro dos meus irmãos mais novos. Pedia a Deus que rapidamente amanhecesse, porque não aguentávamos tanto medo. A criatura arranhava as paredes, que eram de barro, e dava para sentir aquela coisa lambendo a porta de madeira, como se estivesse saboreando algo. Meu pai, intrigado com aquilo, subiu em cima de uma mesa e olhou por uma brecha entre a porta e a parede. Foi aí que eu vi o medo na cara do meu pai e perguntei: "Pai, o que você viu?" Ele respondeu: "O demônio." Eu, curioso, queria saber o que exatamente ele se referia, porque ele não conseguiu me dar detalhes. Então eu subi e vi aquilo. Eu fiquei todo gelado vendo aquela situação. Uma criatura grande, com os joelhos virados para trás e com uma cabeça grande parecendo de um cachorro. Fiquei abismado com tudo aquilo. Foi aí que resolvi atirar contra aquilo. Mas meu pai falou que não, porque se eu atirasse e errasse, aquilo ia ficar louco para nos matar. Meu pai disse: "Vou dar um tiro para cima, para ver se esse bicho vai embora." Ele atirou e a criatura realmente se espantou. Isso já era por volta de 4h30 da madrugada. Só ouvimos quando o barulho estava se afastando entre a mata. Respiramos aliviado. No dia seguinte, meu pai falou que iríamos voltar para a cidade, porque ele nunca mais pisaria nesse local novamente. Eu nunca vou me esquecer dessa terrível experiência. Não desejo isso para ninguém. Obrigado por ouvir o meu relato. Uma boa noite.